Era o dia 13 de outubro de 1974, quando o corpo nu de uma jovem de apenas 19 anos foi encontrado dentro de uma pequena igreja da Universidade de Stanford. Quem é? Arliss Kay Dickman nasceu em 22 de fevereiro de 1955 na pequena cidade de Linton, Dakota do Norte. Ela era a filha mais nova dos 3 filhos de Marvin e Jean Dickman. No colégio, Arliss se tornou líder de torcida, jogava basquete e amava cozinhar. Além de ser muito estudiosa e amigável, Arliss era uma jovem cristã devota que, quando não estava no colégio, passava grande parte do seu tempo livre estudando a Bíblia e participando de eventos na sua igreja. Ela namorava Bruce Perry e juntos eles formavam aquele tipo de casal perfeito do ensino médio. Assim como a namorada, Bruce também era bastante religioso e tinha planos de pedir a mão da namorada em breve. Depois que o casal se formou no ensino médio, Arliss foi aceita na faculdade comunitária e Bruce foi para a Universidade de Stanford, na Califórnia, onde foi aceito no programa de pré-medicina. O casal continuou o relacionamento à distância, mas não aguentaram ficar longe um do outro por muito tempo. Então, Bruce pediu Arliss em casamento e no verão de 1974 eles se casaram. O casal se mudou para a Califórnia e passaram a morar em um prédio de apartamentos para alunos que ficava dentro da própria Universidade de Stanford. Eles precisaram morar naquele local porque, além de ser bem mais barato, ficaria mais fácil, para Bruce iniciar o seu segundo ano de faculdade de medicina e Arliss poderia ficar mais perto do marido enquanto ele estava estudando. E apesar de finalmente estar perto do homem que ela amava, toda aquela distância fazia Arliss sentir saudade de casa, da família e dos amigos. Então, para ela ajudar ali com as contas e também para encher todas aquelas horas, que ela tinha livre durante o dia, ela arrumou um emprego como recepcionista de um escritório de advocacia e ela estava muito animada com isso. Quando não estava trabalhando ou escrevendo cartas para a família e amigos, a jovem estava na Stanford Memorial Church, uma pequena igreja localizada no centro do campus. A igrejinha foi arquitetada por Jane Stanford em 1903, em memória do seu falecido marido, Leland Stanford, fundador da universidade. No dia 12 de outubro de 1974, Arliss disse ao marido que iria deixar algumas cartas na caixa do correio que ficava ali dentro mesmo do campus, mas como já era muito tarde da noite, Bruce decidiu acompanhá-la para ela não ir sozinha. Mas durante a caminhada ali, o casal acabou discutindo por uma besteira, porém Arliss ficou muito chateada com aquilo e disse ao marido que não iria voltar para casa agora, ia passar na igreja, rezar para esfriar a cabeça, e isso era antes das 11 horas da noite. Bruce não viu o problema e imaginou que ela voltaria logo para casa, já que era tarde da noite e logo o local fecharia. Mas as horas foram passando e nada dela aparecer. Preocupado, ele foi até a igreja ver se a encontrava, porém o local já estava fechado. Bruce chegou a voltar para o apartamento, mas também não encontrou ela lá. E às 3h30 da manhã, ele acionou a polícia e reportou o desaparecimento da esposa. Bruce falou tudo o que tinha acontecido, desde a caminhada até a briga. A polícia foi até a igreja e ela estava fechada. Nada parecia fora do comum. Até que por volta das 5h40 da manhã, o vigia noturno da igreja ligou para a polícia avisando que tinha encontrado um corpo no altar. Quando os policiais chegaram no local, eles se depararam com o corpo de Arliss Perry, de apenas 19 anos de idade. Ela estava nua da cintura para baixo, deitada com os olhos abertos em direção ao altar. Ela foi agredida sexualmente com um castiçal de 1 metro de comprimento. A causa da morte foi uma lesão na cabeça perto da nuca causada por um picador de gelo. Vocês podem ver pelas fotos que ela usava óculos de grau, mas ele não foi encontrado nem no rosto dela e muito menos na cena do crime. Na verdade, ele nunca foi encontrado. Arliss foi enterrada no dia 18 de outubro de 1974, apenas 2 meses depois do seu casamento. O crime chocou o estado da Califórnia e todo mundo ficava se perguntando quem teria feito aquela crueldade contra uma jovem tão gentil, sem inimigos e que acabara de se mudar para a área há apenas 2 meses.
Na época, a população ainda estava tentando se recuperar do trauma causado por Charles Manson e a sua família 5 anos antes, em 1969. Por isso, eles começaram a culpar os satanistas ou algum tipo de culto pelo assassinato horrível. Apesar do crime ter acontecido dentro de uma igreja e ter características que poderiam ligar a alguma seita ou culto, os investigadores descartaram essa hipótese porque parecia uma cena muito montada. Durante a investigação, foi colhido sêmen encontrado na calça que ela estava usando e também no travesseiro que ela usou para se ajoelhar e rezar na noite do crime. Além disso, também foi encontrada uma impressão digital palmar que estava em um dos castiçais usados para agredir ela. Como sempre acontece, na maioria dos casos, os primeiros suspeitos são sempre o parceiro da vítima e quem encontrou o corpo. Bruce foi o primeiro a ser interrogado e ele estava claramente devastado. O jovem cooperou com toda a investigação, respondeu todas as perguntas e forneceu uma amostra do seu DNA. Ele passou no teste do polígrafo, apesar de sabermos que esse teste não é nem um pouco confiável. Mas, além disso, a impressão da palma encontrada no castiçal não combinava com a dele e Bruce foi facilmente retirado da lista de suspeitos. Agora só restava uma pessoa, o vigia da igreja. Stephen Crawford era um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos que, depois de servir ao país, passou a trabalhar no Departamento de Segurança Pública de Stanford como policial. Mas, depois que um novo xerife assumiu a liderança do departamento, mudanças passaram a ser feitas e uma delas foi verificar quais oficiais eram realmente qualificados para portar armas. E adivinha quem estava no grupo dos desqualificados? Ele mesmo, Stephen. Como consolo, foram oferecidos cargos de guardas de segurança para os oficiais desqualificados e foi assim que Stephen se tornou vigia da igreja onde o corpo de Arliss foi encontrado. Ele disse aos investigadores que por volta das 11h35 da noite do crime, ele avisou ali ao pessoal que ainda estava dentro da igreja que fecharia o local em 15 minutos. Após esse período, ele retornou para dentro da igreja, verificou se não tinha mais ninguém ali dentro e então trancou as portas. Stephen ainda disse que fez uma vistoria de segurança por volta das 2 horas da manhã, mas não encontrou nada fora do comum. Até às 5h40, quando retornou e percebeu que a porta do lado oeste estava parcialmente aberta. Disse que parecia que tinha sido quebrada pelo lado de dentro e imaginou que talvez tivesse acontecido um assalto. Mas se isso fosse verdade, onde ele estava? Já que o trabalho dele não era evitar esse tipo de coisa. Bem, depois disso, ele entrou e se deparou com o corpo de Arliss. Ele disse que além dela, não viu ninguém lá dentro. Estranho? Muito estranho. Outro detalhe, no mínimo bizarro, foi a forma que ele falou para os policiais que tinham encontrado um corpo. Ele friamente disse: "Ei, temos um presunto aqui." Agora sabemos porque esse cara foi desqualificado para portar armas, né? E apesar de todas essas informações que Stephen passou para a polícia, ele se recusou a fornecer uma amostra de seu DNA e não fez um teste no detector de mentiras. A única coisa que a polícia comparou foi a impressão digital palmar dele, que não bateu com a encontrada nos cartiçais. Não foi possível analisar o sêmen encontrado no travesseiro para saber de quem veio, já que na década de 70 a tecnologia não era avançada o suficiente. Para vocês terem ideia, o método foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1987, ou seja, 13 anos depois do caso. Depois de investigar Bruce e Stephen, a polícia não sabia quem mais teria motivos ou ligações com o crime, até uma terceira figura decidir por conta própria se envolver no crime. E ele era nada menos e nada mais que David Berkowitz, mais conhecido como Filho de Sam. Talvez você não conheça esse cara, o que eu acho bem difícil, mas resumidamente, ele foi um serial killer que aterrorizou Nova York na década de 70. Tirou a vida de 6 pessoas e deixou 11 feridos. Ele foi preso em agosto de 1977 e condenado à prisão perpétua. David sempre gostou de chamar a atenção. Ele já inventou que um demônio disfarçado do cachorro do seu vizinho estava controlando sua mente e mandando ele matar. Depois voltou atrás e disse que foi a polícia que inventou toda essa história. Também chegou a dizer que fazia parte de um culto e que foi obrigado a praticar todos esses crimes.
Enfim, quando David ficou sabendo do caso de Arliss, ele escreveu diversas cartas para os investigadores, afirmando que sabia quem tirou a vida da jovem e fez os investigadores viajarem até Nova York para conversarem, com ele na prisão que ele estava na época. Só para os investigadores descobrirem que o serial killer estava apenas querendo chamar a atenção. David disse que estava no Queens em uma reunião do culto quando um dos membros se levantou e simplesmente disse que matou Arliss Perry. Quando os investigadores perguntaram o nome do tal homem, David disse que não poderia revelar porque alguém poderia matar seu pai, que estava vulnerável na Flórida. Claramente, isso não foi o suficiente para convencer os investigadores. Depois dessa declaração de David, várias pessoas passaram a acreditar ainda mais que a morte de Arliss Perry estava conectada a uma seita satânica, porém o subxerife, um dos encarregados das investigações, sabia que o crime se encaixava mais em um padrão típico ali de um psicopata sexual e ainda acreditava que a cena do crime tinha sido montada para confundir exatamente as investigações e impulsionar a teoria do satanismo, com isso provocar histeria na mídia e no público para assim tirar o foco do verdadeiro assassino. Apesar de todos os esforços dos investigadores, o caso de Arliss foi esfriando ao longo do tempo, mas eles nunca desistiram de colocar o verdadeiro culpado atrás das grades. Ao longo dos anos, eles continuaram analisando as provas e buscando novos suspeitos. Até o FBI entrou no caso e fez um perfil do assassino. Eles acreditavam que o homem tinha entre 17 e 22 anos, era um solitário quieto que mantinha anotações meticulosas sobre a igreja e os frequentadores do local. Também suspeitavam que ele levasse pertences de suas vítimas como troféus macabros, o que explicaria o sumiço dos óculos de Arliss do local. Também começaram a levantar a teoria de que ela tenha sido assassinada por um intruso ali aleatório que tinha entrado na igreja. Mas logo essa teoria foi descartada. Fazia mais sentido ser alguém que estava familiarizado com o local, que sabia sobre os horários da igreja, e tinha livre acesso. E quem vocês acham que era essa pessoa? Mesmo após quase 4 décadas, Stephen ainda era o principal suspeito da polícia. Mas como não tinham evidências suficientes para acusá-lo, a polícia só podia esperar que alguma prova surgisse. Até que em 2018, o DNA de uma mancha de sêmen encontrada no jeans que Arlen estava usando quando foi assassinada foi testada novamente e dessa vez com tecnologia suficiente para apontar o suspeito, que era isso mesmo, Stephen Crawford. Depois de 40 anos esperando por esse momento, os investigadores finalmente conseguiram, com essa evidência, obter um mandado de busca na casa dele. Então, por volta das 9h04 da manhã do dia 28 de julho de 2018, foram até a casa de Stephen, que ao perceber que a polícia estava na porta da sua residência, ele sabia que seria preso e finalmente pagaria pelo seu crime. Ele não atendeu a porta e esperou que os policiais entrassem na casa para então atirar contra a própria cabeça. Ele foi declarado morto no local, tinha 74 anos de idade e finalmente o responsável pelo assassinato brutal de Arliss Perry foi oficialmente identificado. Stephen Crawford teve coragem de abusar e tirar a vida de uma jovem dentro de uma igreja e depois ainda zombou do ato ao chamar o corpo que ele violentou de presunto. No entanto, ele não foi homem para enfrentar a lei, optando pela covardia de tirar a própria vida. E esse foi o vídeo de hoje. E aí, vocês conheciam esse caso? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Espero que todos estejam bem aí do outro lado da telinha. Não esqueça, por favor, gente, de deixar o like, que vocês sabem, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com algum viciado em casos criminais que eu sei que você conhece. Não esqueça de se inscrever se você ainda não foi inscrito. Venha fazer parte do meu clã. Aproveite e me segue lá no meu Instagram, que todos os dias eu apareço por lá. A gente pode ficar mais perto um do outro. E também levo mini casos que vocês amam. E é isso. Acho que todos os avisos foram dados. Então se cuidem, não falem com estranhos. Bebam água, tá? Quero ver todo mundo hidratado. E aguardo vocês na próxima quarta. Tchau!